Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que chama a nossa atenção para que nós mulheres venhamos ser influenciadoras dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E eu quero falar de uma mulher que a Bíblia nos relata a história dela e muitas vezes a gente fala nela com um julgamento, a gente fala nela apontando o erro, apontando aquilo que ela fez, né, contra Deus, que teve uma consequência na vida do marido e na vida de toda a humanidade, que é Eva. Então, Eva foi a primeira mulher criada. Deus cria Eva e acontece uma situação que muda a história da humanidade e nós julgamos Eva, então, desde que nós começamos a aprender, conhecer a palavra, ela cai num julgamento. E muitas vezes eu ouvi pregações sobre Eva e hoje eu quero falar algo diferente para você, algo que o Senhor trouxe ao meu coração a respeito dessa mulher, né? Que no princípio, qual foi o projeto de Deus para ela? Para ela ser uma influenciadora. E eu quero ler para você Gênesis 2:18, que diz assim: Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, uma ajudadora, uma auxiliadora, uma mulher que vai ser a que vai combater com ele. A tradução no hebraico é que a mulher, ela seria a opositora do seu marido. Você já sabia disso? Já, né? Algumas já sabiam porque a gente já falou sobre isso. Então a mulher foi criada para ser a opositora do marido. Por quê? Porque vai ter momentos na vida do marido que ele vai precisar que a sua mulher diga não. Não é assim, vamos orar, vamos planejar, vamos conversar. E aí o marido não vai errar. Por quê? Porque vai ter alguém que Deus deu uma sabedoria para estar observando melhor, né? A gente tem aquela coisa do sexto sentido. Isso não é mito, isso não é bobagem, é algo lá de dentro da mulher que Deus colocou em nós, aquele sentimento de que não é assim, vamos orar, vamos ver, vamos verificar, eu não tô tranquila com isso daqui. É um instinto que há no coração da mulher, colocado por Deus. Então Deus cria Eva para ser a ajudadora, para ser a adjuntora, uma mulher idônea que está ao lado do seu marido. Mas o diabo já sabia o propósito de Deus para Eva. O diabo já sabia o que Eva ia ser na vida de Adão, o que a mulher ia ser na vida do seu marido. E aí ele não escolhe Eva por ela ser o vaso mais frágil, por ela ser um alvo fácil. Não, ele escolhe Eva para o seu plano de tirar eles lá do jardim, de tirar eles da presença de Deus, de fazer com que eles desobedeçam a Deus. Não porque ela era o alvo fácil para entrar nessa conversa, mas por quê? Porque o diabo sabia que Eva era uma influenciadora na vida de Adão. Ela era uma influenciadora na vida do seu marido. E nós, mulheres, nós fomos chamadas a ser influenciadoras dentro do nosso lar. E muitos ataques a gente sofre, né? Se você vai ver, você mulher, quantos ataques você sofre na sua identidade? O inimigo está sempre querendo desconstruir quem nós somos, né? O feminismo tá aí para dizer que nós podemos ser tudo que a gente quiser. E eu digo para você, seja tudo que Deus quer, seja tudo para Ele. Deixe Ele ser tudo na tua vida. E aí sim você vai cumprir o teu papel. Nós podemos estar em todas as áreas, em todos os lugares, mas na dependência do Senhor. E quando o inimigo ele usa para mudar, para
tentar nos tirar o nosso foco, a nossa fé, até em nós mesmas. Ele vai agindo de tantas maneiras para mexer com a nossa identidade, para tirar aquilo que Deus construiu para nós. Ele vai entrando na nossa casa, na nossa família. E eu quero dizer para você, da mesma forma que Deus conhece o nosso potencial, o diabo também sabe. Ele sabe também que quando uma mulher, ela se levanta como uma influenciadora no reino de Deus, o diabo sabe que o homem, que o marido que está ao seu lado vai ser forjado na presença do Senhor. Então, quero dizer para você, não deixe o diabo entrar na sua mente, no seu coração e falar como ele falou com Eva. Não dê ouvidos à voz do inimigo. Quando ele disser para você não pode, você não é capaz. Você não precisa ajudar seu marido, você não tem que orar, desista. A tua família tá desse jeito mesmo, a tua casa tá assim, o teu trabalho, nada vai mudar, não adianta. Deus não vai fazer na sua vida, não ouça as mentiras do inimigo. Sabe por quê? Porque da mesma forma que o Senhor sabe o potencial que nós temos como influenciadoras dentro do nosso lar, o diabo também sabe. E quando ele desanima uma mulher, ela é impedida de fazer com que o seu marido cresça na presença de Deus. Porque quando nós, mulheres, quando nós nos levantamos diante do reino de Deus para servir nesse reino, quando nós sabemos que nós somos a auxiliadora idônea, que nós temos o poder nas nossas palavras, que nós somos as mulheres que foram chamadas para orar, para jejuar, para batalhar pela sua casa, pela sua família. Quando nós mudamos o nosso jeito, as nossas palavras, quando nós começamos a implantar o reino na nossa casa, ministrando o amor de Deus na vida do nosso marido, na vida dos nossos filhos, quando nós nos levantamos nesse poder que Deus nos deu de influenciar dentro da nossa casa, de levar o reino de Deus para dentro do nosso lar, o diabo, ele sabe. Por isso ele tentou Eva, por isso ele foi nela, porque ela influenciou Adão. Ela comeu do fruto e ela passou esse fruto para o seu marido e ele achou que era bom também. Então, se Eva tivesse resistido, seu marido, ele também ia resistir. E hoje nós, ao exemplo de Eva, de tudo que aconteceu com ela, hoje nós temos esse exemplo que nós mulheres precisamos resistir ao diabo. Nós precisamos confiar na palavra do Senhor e usar essa arma que Deus nos deu para influenciar a nossa casa. Nós temos que ter palavras de sabedoria, nós precisamos buscar ajuda do alto, a sabedoria que vem do Senhor, nós precisamos buscar estar cheias do Espírito Santo, sermos mulheres moldáveis por Deus. E quando eu digo mulher que tem que ser moldada, é a gente aceitar a mudança que Deus traz para nós. A cada dia nós ouvimos uma palavra aqui no nosso grupo, nós temos ouvido tantas palavras, tantas ministrações, e quando nós deixamos nosso coração ser moldado pelo Senhor, nós vamos influenciar e também vamos influenciar outras mulheres. Então, use essa influência, a sua, em Deus, na palavra, na presença de Deus, para o crescimento da tua casa e não para a queda. Eva, ela viu a queda da sua casa, mas nós vamos ver a nossa casa ser levantada nesse tempo. Jesus está voltando, Jesus está às portas e a Bíblia diz que ele está esperando antes de que venha o dia, o grande, terrível, temível dia do Senhor. Ele está esperando que nós venhamos restaurar os nossos lares, as nossas famílias. Quando falamos na volta de Jesus, muitas pessoas estão pensando, vai vir um grande avivamento, onde as pessoas vão se encher do Espírito Santo, onde as pessoas vão estar lá orando, chorando, clamando, sim. Mas essa restauração, esse avivamento vai começar, o arrependimento para a vinda do Senhor vai começar nos nossos lares. Quando nós mulheres influenciarmos a nossa casa a buscar o Senhor, a viver uma vida de santidade, de arrependimento, de quebrantamento.
Deus te criou mulher com um propósito. Você vai influenciar a sua casa a andar na presença de Deus. E nós precisamos também entender que Deus, ele acredita em nós. Então você, mulher, também acredite nesse propósito que você tem e seja ousada dentro da tua casa. Aproveite todas as oportunidades para falar do amor de Deus no seu lar, para influenciar o seu marido com a palavra. Seja você quem exala o doce, suave perfume de Cristo dentro do seu lar. E nós vamos ver muita transformação. O nosso marido será moldado, transformado, restaurado quando nós influenciarmos ele na presença do Senhor. Os nossos filhos vão dar testemunho do poder do Senhor através da nossa influência dentro de casa. Deus te abençoe e que você seja uma mulher sábia e edifique o seu lar a cada dia. Em nome de Jesus.